Canal do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando nesse vídeo, como prometido, para falar especificamente de Mercadão da Bola, tá? Vamos lá? Primeira notícia aqui do futebol pernambucano. O atacante Léo Pereira. Esse jogador tem algo interessante. Ele pertence ao CRB de Alagoas, estava emprestado ao Vitória da Bahia e vem emprestado pelo CRB para o Sport, aqui em Pernambuco. E a notícia é que o jogador, por atos de indisciplina, possivelmente não vai ficar no Sport, terá seu contrato rescindido e irá voltar para o CRB antes do fim do Campeonato Brasileiro. Detalhe. Bom, gente, alguns dias atrás, o jogador Dudu teve seu contrato renovado pelo Atlético Paranaense até 2029. Não é aquele não, tá? Esse me parece ser cria da base do Atlético Paranaense, estava interessando a outros clubes e o Atlético foi lá e renovou o contrato, né? Já para se garantir. Bom, aqui também, Juan Misha, treinador, foi demitido da seleção de Guiné Equatorial. Beleza, gente? E jogadores foram dispensados também da seleção de Guiné Equatorial. São de 17 jogadores por aí. Porque estavam fazendo greve, gente. É isso aí. Então, devido a isso, esses jogadores foram dispensados da seleção de Guiné Equatorial nessa data FIFA. Eles se resolveram lá de alguma forma, porque Guiné jogou os dois jogos, né? Que tinha para fazer na data FIFA. Então, o que vale dizer é que a notícia que se teve foi: os jogadores entraram em greve, 17 foram-se embora para casa, o Juan Misha, treinador, foi demitido do cargo da seleção de Guiné Equatorial. Vamos lá, gente. Igor Leite, Yarley, Léo Príncipe. 3 contratações que o Asa de Arapiraca anunciou, beleza? Para 2026. Leandro Moreira, que já passou pelo Palmeiras, passou muito tempo no Japão, chegou a jogar pela seleção brasileira, né? E estava no Uberlândia, de Minas Gerais. É um possível atacante que deve chegar pro Asa de Arapiraca. As negociações estão ficando avançadas, digamos assim. Vamos lá, galera. Quem está encaminhado para ser oficializado, né? Com o contrato renovado é Arrascaeta, jogador do Flamengo. Deve até 2028 seu novo contrato com a valorização salarial, né? Repetindo. Bom, aqui também, Itamar Schurrle, treinador, foi apresentado oficialmente como novo treinador do CSA de Alagoas para 2026. Vamos lá, gente. Fábio Carilli, novo treinador do Goiás, no lugar de Wagner Mancini, foi demitido. Bom, aqui também o Rogério Neymar do Nordeste fechou com o Nacional de Patos, da Paraíba, para 2026. Vamos aqui com mais coisas. Jackson, lateral, fechou com o Campinense, da Paraíba, para 26. Aqui também o jogador Tiaguinho, atacante, né, pertencente ao Santa Cruz, foi emprestado para o ABC de Natal até final de 26. Aqui também o jogador Paulo Sérgio terá renovação automática de contrato, né, com o Náutico para 2026. Mais notícias do futebol pernambucano, gente. Vamos aqui passar. O zagueiro Carlinhos saiu do Náutico, ou está saindo, né, do Náutico, e indo para o Novo Horizontino para 2026. O lateral Vinícius Silva não ficará no Santa Cruz para 2026. Vamos lá, gente.
Jogador Félix, me parece um zagueiro. Matheus Mega, zagueiro. Fabrício Bigode, esse jogador aqui, um volante. Cria da base do Sport, inclusive. E o Igor, também, que eu vou ficar devendo o sobrenome. Jogadores que fecharam com o CSA de Alagoas para 2026. Ney Pandolfo, novo executivo de futebol do Atlético Alagoinha da Bahia. Marcos Nunes e Paulo Vitor, dois jogadores que fecharam aqui com o Votoporanguense de São Paulo para 26. Vamos lá, gente. O Coriçaba, do Piauí, contratou o atacante Júnior Mandacaru. Beleza? O Palmeiras afastou todo o elenco sub-17 e toda a comissão técnica e vai disputar o restante do Campeonato Paulista sub-17 com o time sub-16. E não deu maiores explicações, não. Somente afastou os jogadores e a comissão técnica. Bom, vamos em frente. Vamos lá, gente. Voltando a falar do futebol pernambucano, tá? Vamos lá. Desde 1971, o Náutico é o único clube de Pernambuco a disputar todas as edições do Campeonato Brasileiro, tá? Claro, né? Seja qual for a série, beleza? Não tô falando que é só Série A ou só Série B, não. Seja qual for a série. Esse é o dado. O Náutico é o único clube de Pernambuco a disputar todas as séries do Campeonato Brasileiro, ou melhor, todas as edições do Campeonato Brasileiro desde 1971. O volante Zé Lucas, cria da base do Sport Recife, foi convocado oficialmente pelo treinador da seleção brasileira sub-17, né, para a Copa do Mundo lá no Catar, que a seleção brasileira vai participar de 3 a 27 de novembro. Trazendo para o real, gente, 55 milhões de reais. O Al Ahly da Arábia Saudita está contratando o atacante Pedro, junto ao Zenit, beleza? Da Rússia. Bom, aqui também, vamos dar uma olhadinha nessa situação, passa aqui a pouco. O goleiro Vitor Luiz fechou com o ABC de Natal para 2026. Everton Heleno, que já passou pelo Santa Cruz de Pernambuco, fechou com o Maracanã do Ceará para a Taça Fares Lopes. Bom, o De Jong, Frank De Jong, jogador holandês, renovou o contrato com o Barcelona de maneira oficial até 2029. O Campeonato Pernambucano, gente, de 2026, vai começar no dia 7 de janeiro. Vamos lá, gente. Quem deve ser emprestado pelo Santos em 2026 é o zagueiro Luizão, tá? Ele não faz parte do elenco do Santos para 26. Abuda, atacante de 36 anos, fechou com o Oratório do Amapá. Maurício Pochettino, que não é o argentino, tá? Esse é brasileiro. Fechou para ser o novo treinador do Santo André de São Paulo para 26. Carlinhos, Carral e também aqui o Adriano. Também o Ronan, goleiro, e o Carlos Eduardo, goleiro. Bom, esses jogadores aqui renovaram o contrato com o Sampaio Corrêa do Maranhão para 2026. Jogador lateral Norberto, com passagem pelo América Mineiro, América de Natal, Sport, por aí vamos, se aposentou do futebol, gente. Anunciou a aposentadoria. Felipe Jacaré é o novo reforço do Piauí para 2026. William Alves, zagueiro, renovou o contrato com Santa Cruz de Pernambuco até final de 26. Aqui também o Decisão, que era de Bonito, né? Clube de Pernambuco, que vai disputar ano que vem a Série D do Campeonato Brasileiro. Agora virou o Decisão de Goiânia, outra cidade de Pernambuco. Vai mandar seus jogos no ano que vem no Campeonato Pernambucano, em Série D, no
Campo de Futebol de Goiânia, uma cidade aqui de Pernambuco. O Decisão, né? Vamos em frente. Treinador Eugênio Gomes foi demitido do Baraunas e o Igor César foi contratado para o seu lugar, clube da segunda divisão do Campeonato Potiguar. Patrick Kluivert, treinador holandês, ex-jogador de futebol, foi demitido do cargo de treinador da seleção da Indonésia. Vamos lá, gente, mais notícias por aqui. O atacante Ciel, de 43 anos, fechou com o Tirol do Ceará para a disputa da Taça Fares Lopes. E o que acontece? Para 2026, o Ciel ainda não tem um clube, mas está negociando com o CSA de Alagoas para permanecer no clube alagoano para 26. Ele que jogou na temporada de 25 no CSA. Mas o que pede? As exigências do jogador. É o que está pegando, porque ele quer casa de luxo e quer o aluguel pago, um aluguel que seria em torno ali de quase 10 mil reais. E isso o CSA estaria dando para trás em função desse pedido do jogador. Beleza? Bom, gente, 4,4 milhões de euros é o valor que o São Lourenço da Argentina tem que pagar pelos próximos 4 dias. Tem até 4 dias para pagar. Caso contrário, será obrigado a anunciar falência o São Lourenço da Argentina. Isso determinou a justiça, né? Vamos aguardar se terá recurso, coisa parecida com isso, né? Bom, gente, aqui também o João Paiva, que é candidato único à presidência do 13 de Campina Grande, beleza? Já se sabe que se ele for eleito, o novo treinador do 13 de Campina Grande será Moacir Júnior, beleza? Iago Henrique, novo volante do Itabaiana de Sergipe, para 26. O jogador colombiano Fabra, após 9 anos no Boca Juniors, ele está saindo do clube. E junto com ele, deve sair uma boa quantidade de jogadores, tá? Essa é a informação. Aqui também. Vamos lá, gente. O jogador equatoriano William Pancho deve renovar contrato com o PSG por um longo prazo. O jogo Sport e Flamengo, gente, que aconteceria no dia 13 de novembro, o jogo atrasado do primeiro turno, agora mudou a data de novo. Foi para o dia 15 de novembro, às 18h30. Beleza? Sport e Flamengo na Arena. Jogo atrasado ainda do primeiro turno, repetindo, né? Bom, gente, pela primeira vez na carreira, o técnico Jair Ventura, hoje em dia no Vitória da Bahia, venceu o Rogério Ceni como treinador, beleza? Rogério, né, como todo mundo sabe, atualmente no Bahia. Após 7 jogos, o Vitória volta a vencer o Bahia em um clássico, em um Bavi. Vamos lá, gente, a seleção brasileira caiu mais uma posição no ranking, hein? Após a derrota para o Japão, a seleção brasileira, que era 6ª colocada no ranking, agora caiu para 7º. A Holanda ultrapassou a seleção brasileira no ranking de seleções. Bom, aqui também. Vamos lá, gente. Zulu, zagueiro. Esse zagueiro, ele está possivelmente fechando com a América de Natal para 2026. Pedro Lucas, atacante. Afonso, centroavante. Reforços que o CSA de Alagoas está contratando para 26. Beleza? Mais 2 reforços aqui do CSA, né? Para 26. Vamos lá, gente. Uma pequena correção aqui. Eu falei do CSA que está contratando aí, mas deixa eu só mudar o nome do clube alagoano que contratou esses 2 jogadores aqui. E também tem um novo treinador, né? Bom, Bebeto Moraes, treinador. Pedro Lucas, atacante, e Afonso, centroavante. Bom, essas 3 peças aqui são reforços do Coruripe e não do CSA, mas sim do Coruripe de Alagoas para a próxima temporada. Vamos lá, gente. Provável escalação do Bayern de Munique.
aqui para o jogo contra o Borussia Dortmund, nesse sábado, à 1h30 da tarde, pelo campeonato alemão. Vale dizer que é o Der Klassik, né? Primeiro da temporada, na Allianz Arena, na casa do Bayern de Munique. A escalação provável do Bayern é a seguinte: Neuer no gol, na lateral Sacha Bowen, na defesa Jonathan Tah e o Upamecano, o Laimer improvisado na outra lateral, o Kimmich e o Goretzka ou o Pavlovic aqui, tá? Vou deixar esse ou aqui nessa volância. O Gnabry na meia, Olise por um lado, Harry Kane centralizado e Luiz Dias pelo outro lado. É a provável escalação do Bayern de Munique para o jogo contra o Borussia Dortmund nesse sábado aí, no Der Klassiker. Bom, gente, até hoje, né? É lógico que esse histórico que eu vou passar aqui de jogos entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund está um pouco desatualizado, mas se eu não conseguir atualizar, depois eu trago aqui de maneira atualizada. Mas vou trazer pelo menos um histórico de clássicos, né? O Bayern de Munique já venceu no histórico, que está um pouco desatualizado, repito, 66 vezes contra 34 vitórias do Borussia Dortmund, tá? O maior artilheiro do Der Klassik, né? Entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, é o Robert Lewandowski. Pelo Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique, ele marcou 5 gols. E pelo Bayern de Munique, onde ele passou muito mais anos, muito mais temporadas do que passou no Borussia Dortmund, ele marcou contra o Borussia Dortmund 31 gols ao todo, tá? Então, é isso aí, galera. Esse é o número de gols marcados pelo maior artilheiro desse Der Klassik, né? Que é o Robert Lewandowski, hoje em dia no Barcelona, né? Mas é isso aí, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, repetindo, nesse sábado, 1h30 da tarde, pelo campeonato alemão, gente. Detalhe, o Bayern de Munique é o líder, com 4 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é exatamente o Borussia Dortmund. Vale dizer também que tanto o Bayern de Munique quanto o Borussia Dortmund ainda não perderam na atual edição do campeonato alemão, tá? Então os dois clubes estão invictos, gente. Vale dizer que esses clubes já decidiram várias coisas. Além de campeonato alemão, onde em algumas temporadas chegaram a estar empatados em pontos na última rodada, sendo decidido no saldo de gol quem seria o campeão, já decidiram Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha, Liga dos Campeões da Europa, tá? Então, assim, é um clássico de muita história. É o maior clássico da Alemanha, um dos maiores, pelo menos. Bayern de Munique e Borussia Dortmund, tá? É isso, galera. Jogadores de destaques que passaram pelo Borussia Dortmund. Posso citar aqui, por exemplo, vamos dar uma olhadinha, o próprio Haaland, mais recentemente, né? Ele foi revelado para o mundo no Borussia Dortmund. Lógico, ele não foi revelado pelo Borussia Dortmund em questão de base, mas apareceu para o mundo jogando no Borussia Dortmund. Vamos colocar assim? No Bayern de Munique, né? A gente tem, por exemplo, o próprio Lewandowski mesmo, que quando chegou para o Bayern de Munique, não era esse jogador conhecido, né, que se tornou Robert Lewandowski. Jogador que foi de uma equipe para outra, a gente tem aqui o Hummels. O Hummels, né, zagueiro, é um belo exemplo disso, de um jogador que saiu do Borussia Dortmund, foi para o Bayern de Munique, saiu do Bayern de Munique, voltou para o Borussia Dortmund, né? Então, temos essa coisa aqui parada, né? O treinador do Borussia Dortmund já foi treinador do Bayern de Munique, também aqui, gente. E não muito distante, há umas 4 temporadas atrás, ou um pouco menos que isso, o Niko Kovac, treinador croata, ele estava como treinador do Bayern de Munique, né? Hoje em dia, ele treina o Borussia Dortmund. Beleza? Então é isso, galera. Deixando aqui essas coisas aqui relacionadas ao clássico.
relacionadas ao jogo. É um clássico, eu não vou opinar dizendo quem é favorito, porque sinceramente para mim não tem favorito. É um clássico. A própria palavra para mim já diz tudo. Beleza? Então é isso, galera. Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí. Bom final de semana para todos e até a próxima.